É impossível assistir o seriado Chaves sem sentir que há algo profundamente errado ali. Por exemplo, muitos esquecem que o Chaves não mora no barril. Ele vive na casa de número 8. Eu moro lá no 8, eu moro na casa número 8, que às vezes eu entro no barril assim, mas é só porque... É só por esporte. Sendo um órfão e morador de rua, foi acolhido por uma idosa, mas essa casa nunca é mostrada. Nem sua suposta mãe adotiva aparece em cena. Se ela realmente existe, por que o menino está sempre com fome? Afinal, ela não deveria cuidar dele? Outra teoria é que esse pátio e o número 8 apareceram no quadro do programa Chespirito Los Caquitos, ou Os Ladrões em português, já que Bolanhos aproveitava os cenários para fazer gravações de outros programas. Ainda outro detalhe perturbador: o verdadeiro nome do protagonista nunca é revelado. Sempre que ele tenta pronunciá-lo, é abruptamente interrompido, como se a própria narrativa quisesse ocultar algo. Pois a mim nunca chamaram pelo nome certo. Puxa, Chaves, como é seu nome? Meu nome certo... Olha ele aí, ó! O nome original da série, El Chavo del Ocho, faz referência à sua suposta casa, mas o número 8 deitado é também o símbolo do infinito, algo que muitos fãs passaram a associar com a morte. Afinal, o que acontece depois dela é infinito, seja para o bem, seja para o mal. Chavinho, eu tenho um pirulito, dessa vez eu te dou. Chico, você não pode fingir que estou vivo para sempre. Você me negou comunicar muitas vezes. Mas isso não é culpa sua. Em todos os universos, o meu fim, o meu mesmo, a fome me pertence aonde quer que eu exista. Você não pode viver assim, fingindo que ainda estou aqui. Talvez Roberto Bolanos tenha enchido sua obra de sinais ocultos e símbolos que só os mais atentos conseguiriam decifrar, para revelar um sentido mais sombrio e moralizante. Essa teoria é tão perturbadora quanto imaginar caminhar pela vila à noite, naquele cenário que mais parece ter sido arrancado de uma realidade alternativa. Os corredores são sempre os mesmos. As paredes beges com detalhes marrons parecem se repetir infinitamente. Cenários estranhos, um céu que nunca aparece. E mesmo quando vemos a parte de fora da vila, ela parece irreal, quase como um cenário improvisado que esconde algo. A vila inteira é um liminal space, um espaço entre realidades, desconfortável e vazio. As portas raramente levam a algum lugar. Os poucos cômodos vistos parecem cópias uns dos outros, como móveis genéricos e vazios de vida. A vila é um liminal space, um espaço liminar. Um lugar que existe entre o real e o imaginário, entre o que é familiar e o que é perturbador. Assim como os corredores de hotéis abandonados ou shoppings desertos, a vila carrega uma atmosfera de sonho, mas não um sonho bom. É como se fosse um pedaço de realidade mal renderizado, um ambiente estático, incapaz de mudar com o tempo. É sempre o mesmo clima, a mesma iluminação, como se o tempo tivesse realmente parado. E isso deixa uma pergunta incômoda no ar. Será que a vila é apenas um cenário de comédia? Ou uma prisão para aqueles personagens?
Na Vila do Chaves, o tempo não passa. Observe com atenção. Chaves sempre tem 8 anos. O seu Madruga está sempre devendo 14 meses de aluguel. Nunca mais, nunca menos. Não importa o quanto tempo avance, a dívida permanece congelada, como se ele estivesse preso em um ciclo de eterno fracasso. Seu Barriga aparece constantemente para cobrar o aluguel e sempre leva uma pancada ao entrar na vila. Toda vez é quase como um ritual, um evento programado que precisa acontecer para que o ciclo continue. Foi sem querer, querendo. Sim, sempre diz a mesma coisa. Toda vez que eu chego nessa vila, você me recebe com um golpe. Toma! Chaves está condenado à fome. A cada episódio, ele sente o mesmo vazio. A gula não se manifesta como excesso, mas como uma eterna carência. As brigas, os tapas, os desentendimentos, tudo se reinicia, episódio após episódio. É como se ninguém evoluísse, ninguém aprendesse nada. Eles estão aprisionados em uma rotina que se repete para sempre, como personagens de um pesadelo que não percebem estar sonhando. Será que eles sabem que estão presos? Ou seriam apenas almas condenadas, obrigados a reviver seus pecados até que encontrem redenção, se é que isso é possível? Do silêncio. Vê se é possível a comunicação com os mortos. O looping da vila não é apenas uma ferramenta narrativa de comédia. Talvez seja o maior sinal de que estamos vendo um purgatório. Eles não vivem, não aproveitam as coisas. Apenas existem. E o cotidiano que parece tão comum é, na verdade, o maior tormento. A repetição infinita. Chaves é o retrato da fome insaciável. Ele está sempre com fome, pedindo comida, roubando pequenos pedaços, mendigando migalhas. E por mais que coma, nunca se sacia. Talvez o castigo de Chaves seja viver na eterna necessidade. Chaves, não me diga que você comeu todos os churros. Seu Madruga é o símbolo da preguiça e da negligência. Ele passa dias evitando o trabalho, sempre com desculpas, tentando sobreviver sem esforço. Quando tenta um emprego, fracassa rapidamente e volta ao ciclo de inadimplência e violência. Seu castigo é viver eternamente como um homem fracassado, devendo 14 meses de aluguel, incapaz de romper o ciclo que ele mesmo criou. Nenhum trabalho é ruim. O ruim é ter que trabalhar. Em segundo lugar, Seu Barriga é a encarnação da avareza. Ele é obcecado por cobrar o aluguel, visitando a vila quase todos os dias para garantir que ninguém escape da dívida. A ganância dele é mascarada por um tom amigável, mas na essência ele se preocupa mais com o dinheiro do que qualquer coisa. Seu castigo é a repetição sem fim de cobrar valores que jamais serão pagos, levando pancadas toda vez como punição pelo seu apego material. Kiko é o menino mais rico da vila. Tem brinquedos, roupas novas, comida na mesa, mas nunca está satisfeito. Ele inveja qualquer mínima atenção que Chaves receba, mesmo sendo um menino órfão e faminto. Chaves, eu gostaria de comer um sanduíche de presunto. Kiko quer tudo. Quer os brinquedos, quer o carinho, quer ser o centro do mundo. Sua punição é conviver eternamente com o que ele mais despreza, o moleque pobre, que mesmo assim é mais amado do que ele. Chiquinha é marcada pela raiva e pela manipulação. Ela provoca os vizinhos, engana o pai e se diverte com o caos que causa.
É intolerante, explosiva e parece se alimentar do sofrimento alheio. Seu castigo é estar presa num ambiente onde as provocações sempre voltam contra ela, criando um ciclo interminável de pequenas vinganças. Que delícia o meu pirulito! Dona Florinda é o orgulho personificado. Ela se acha superior a todos os outros moradores. Humilha o seu Madruga, protege o Kiko como se fossem de uma casta nobre e dificilmente admite estar errada. Sua punição é viver cercada por gentalha, numa vila onde nunca encontrará o status social que acredita merecer. Ué, mas que barulho! Mamãe! Mamãe! Mãezinha! Mãezinha! Mãezinha, o que foi, mãe? Dona Florinda! Que milagre aparecer por aqui! O professor Girafales é o homem sedento de desejo. Ele visita a Dona Florinda com flores e café, episódio após episódio, numa dança de flerte que nunca chega a lugar nenhum. Sua punição é a abstinência eterna, uma relação congelada no tempo, onde o desejo nunca é satisfeito. Até sempre, Dona Florinda. A bruxa do 71, a Dona Clotilde, carrega a vaidade em excesso. Preocupa-se com a aparência e com o que os outros pensam, tentando seduzir seu Madruga e se mantendo sempre como a mulher elegante. Ai, seu Madruga, que se case comigo! Seu castigo é ser rejeitada eternamente, presa em uma forma física que carrega o peso de seus anos, de sua solidão. É você, Satanás! Olha daqui! Jaiminho aparece e desaparece da vila de maneiras quase únicas. Ele carrega cartas, mas elas parecem mais um peso simbólico do que uma correspondência real. Há quem diga que Jaiminho é um médium, o único personagem consciente que está transitando entre dois mundos, o mundo dos vivos e o da vila, que seria o purgatório. E se Tangamandápio fosse uma metáfora para o mundo dos vivos? Quando ele fala de lá, parece nostálgico, como se estivesse se lembrando de um lugar que não pode mais alcançar. Bom dia. O que tem de bom? Talvez ele seja uma alma que ainda consegue visitar o mundo real de tempos em tempos, mas à custa de um enorme esforço. Talvez Jaiminho saiba a verdade sobre a vila, mas tenha aceitado seu papel de mensageiro. Eu sou o novo carteiro. E que culpa que eu tenho? Que vocês têm? Ladrão! Ladrão! Sem dúvidas, essa série é cheia de cenas bizarras. Há um momento em que os personagens acreditam que Chaves roubou o dinheiro. A atmosfera muda completamente. Todos olham para ele com desprezo e raiva, como se ele fosse um verdadeiro criminoso. Ladrão! Ladrãozinho! Seu ladrão! 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 Chaves fica acuado, envergonhado e chorando no canto. A sensação é sufocante, como se fosse uma punição psicológica muito maior do que o erro cometido. É quase como se a vila estivesse julgando-o por um pecado que ele nem lembra de ter cometido. Ladrãozinho! Seu ladrão! Ladrão! Seu ladrão! 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 À primeira vista, o seriado mostra Chaves como um personagem querido, sempre cercado por vizinhos e participando das confusões na vila. Mas se observar com mais atenção, há algo profundamente errado. Quase ninguém ajuda o Chaves. Ele é um órfão, faminto, sem casa e sem família. Mesmo assim, os moradores raramente se compadecem de sua situação. Me lembrei que tem muitas vezes que o Chaves não janta, nem toma café e nem almoça. Bem, então imagino que vieram preparados para comer.
Tô falando de dinheiro. São 4.500. O que disse? Que são 4.500. Cada lanche custa 1.500. 3 lanches de presunto, 4.500. Mas é que fiquei pensando como é possível que hajam meninos como Chaves e muitos outros que não têm absolutamente nada para comer. Mas o que é que o senhor queria, professor? Ninguém se importa com os problemas dos outros. Mas É preciso amor. E compaixão? Sim. Sim, de vez em quando alguém oferece um pedaço de pão ou um copo d'água, mas é sempre algo temporário, um alívio momentâneo para o menino que logo volta a sentir fome. Ninguém jamais o convida para morar dentro de casa, para dormir em uma cama. Ninguém sequer se pergunta como um garoto tão pequeno sobrevive sozinho na vila. Durante o aniversário do Kiko, vemos os personagens em suas versões mais exageradas. A vaidade, o orgulho, a inveja e a raiva transbordam. A briga começa por um pedaço de bolo, logo toma conta de um episódio inteiro, transformando o momento de festa em um verdadeiro caos. Muito menos ninguém! Ninguém! Pra que eu possa passar o dia todo comendo tudo sozinho. Não, Kiko. Nenhum personagem fala claramente sobre o seu passado ou de onde veio. Por que Chaves está sozinho na vila? Se a Dona Florinda é tão rica, por que ela continua morando ali? Esse apagão de memórias reforça a ideia de que eles perderam as lembranças após morrer e estão presos no purgatório. No fim, talvez a Vila do Chaves nunca tenha sido apenas um cenário de comédia. Talvez ela seja um retrato cruel da condição humana, onde as mesmas dores se repetem e onde ninguém percebe que está preso. A vila seria então um teatro de almas condenadas, representando eternamente seus papéis, sem saber que são apenas marionetes de um ciclo infinito, condenados a repetir erros, desejos e arrependimentos. Different emergencies, changing my currencies. What you want from me? I got cash flowing overseas.